Fala, gente jovem, beleza? Nesse vídeo a gente vai falar do gráfico de uma função de segundo grau e alguns seus pontos notáveis, tá? Para começar, então, eu preciso definir o que é uma função de segundo grau. Uma função de segundo grau é uma função da seguinte forma. É uma função polinomial, nesse formato aqui, tá? E ela só é uma função de segundo grau se esse número a ele for diferente de zero. O gráfico dessa função é o que a gente chama de parábola. Como que é o gráfico, enfim, como que é uma parábola, né? Uma parábola é uma figura geométrica específica com algumas propriedades geométricas, mas a gente já está acostumado a vê-la como mais ou menos uma coisa nesse sentido, tá? Então, ela pode ser, na verdade, de dois jeitos. Ou ela é assim, como eu desenhei ali, para cima, virada para cima, ou ela pode ser assim, virada para baixo, beleza? O que determina se essa parábola está virada para cima ou para baixo é esse número A aqui, tá? Então, se o A for positivo, então, boca para cima, que é esse caso aqui, ó. Então, A positivo, boca para cima. Se A for negativo, então, a boca da parábola está para baixo, que é o caso da direita aqui, beleza? Então, aqui, o A negativo. Alguns seus pontos notáveis são os seguintes. Se eu observar aqui, no caso da parábola que está virada de boca para cima, apesar do desenho, claro, não ajudar, ela é uma figura simétrica que ela tem um ponto mais baixo que possível. Por outro lado, se eu olhar essa outra aqui da direita, que está virada para baixo, ela tem um ponto mais alto, que seria um ponto mais ou menos nessa região aqui. A gente chama esses pontos de vértice, tá? Vértice. E aí aqui é o vértice também. Ok? Então o vértice pra gente aqui, só para já deixar anotado, o vértice corresponde ao menor ponto, ao menor ou maior ponto sobre a parábola, ou ao ponto mais baixo ou ponto mais alto da parábola, depende da situação, tá? Ao ponto mais baixo ou o mais alto, depende da situação, mais baixo ou mais alto da parábola. Ok? E aí no caso aqui, só para já deixar também informação importante, ele vai ser mais baixo quando A for positivo e ele vai ser o mais alto quando A for negativo. Como que a gente calcula o vértice? A gente calcula o vértice usando a seguinte equação. É o x do vértice, ele dá a posição x do vértice, ele é calculado como menos b sobre 2a, e a posição y do vértice, ele é calculada como sendo o y do vértice, que a gente chama, que ele é menos delta sobre 4a, e esse delta aqui, só para deixar claro, esse delta é um número que é calculado como sendo b ao quadrado menos 4a vezes o c. Eu vou provar isso aqui no outro vídeo, vou deixar aí no card aí para vocês verem depois a demonstração de como que a gente chega no x do vértice e no y do vértice, ok? Outros pontos notáveis sobre a parábola, deixa eu voltar aqui rapidamente, outros pontos notáveis sobre a parábola são as raízes. Então, as raízes são os pontos no qual a parábola se encontra com o eixo x. Na verdade, as raízes são para qualquer função real, são os pontos no qual uma função real se anula, ou seja, são os pontos no qual o desenho da função corta o eixo x. Então, no caso, esses dois pontos que eu marquei em vermelho aqui são as raízes da minha função de segundo grau. Observe que neste caso aqui, nesse primeiro caso, no caso da esquerda, eu não tenho raízes, eu vou ter raiz só à direita, que é onde a função cruza com o eixo x, tá? Beleza? Como que a gente calcula as raízes de uma função de segundo grau? Então, as raízes a gente calcula usando fórmula de Bhaskara, que vocês já conhecem também. E a demonstração da fórmula de Bhaskara segue no mesmo vídeo aí que eu falei, segue o card aí também para vocês, tá? Então, as raízes a gente calcula como sendo a primeira raiz, ela é menos b mais raiz de delta, tudo isso sobre 2a e x2 menos b menos raiz de delta sobre 2a. Assim que a gente calcula as duas raízes. Como que a informação do vértice, das raízes do a e do b são úteis para a gente entender como o gráfico de uma função
segundo grau se comporta, tá? Da seguinte maneira, vamos lá. Observem que pela fórmula de Bhaskara a gente consegue determinar quando que as raízes são reais ou não, beleza? Então aqui nós temos duas situações. Então, se o delta ele é maior ou igual a zero, então nós temos raízes reais. Então nossa função de segundo grau, ela tem raízes reais. E, claramente, se o delta for negativo, nós não temos raízes reais. Se eu tenho raízes reais, então o primeiro caso aqui, tá? Se eu tenho raízes reais, isso aqui se divide em duas situações. Se o delta for igual a zero, é uma possibilidade, porque raiz de zero existe, raiz de zero é zero, tá? Isso aqui implica que eu tenho uma única raiz. Ou duas raízes iguais de multiplicidade de 2, tá? E se o delta for estritamente positivo, eu tenho duas raízes reais distintas. Beleza? Graficamente, o que isso quer dizer? Graficamente, isso dá, na verdade, para a gente algumas possibilidades, que essas são as que eu vou desenhar aqui. Então, vou começar com o seguinte. Então, tem algumas possibilidades. Vamos começar aqui com A positivo. Trabalhar só com A positivo aqui. Então, eu tenho três possíveis gráficos aqui da minha parábola. Então, eu tenho todos para cima. Todos para cima. Por quê? Porque o A é positivo. Então, vamos lá. Nesse primeiro caso, como eu não tenho o encontro do meu desenho da parábola com o eixo x, significa que eu não tenho raiz real. Significa que nesse primeiro caso, o delta ele é negativo. Observe que aqui ó, eu tenho duas raízes reais. No terceiro caso aqui, mais à direita, tenho duas raízes. Eu passo duas vezes aqui. Nesse caso, eu posso garantir que o meu delta é estritamente positivo. E aí, finalmente, aqui no meu desenho, ficou meio tremido aqui, é como se eu passasse uma única vez aqui, encostasse uma única vez no eixo x. Nesse caso, eu tenho delta igual a zero. Então, quando eu tenho A positivo, eu tenho essas três situações. Delta menor que zero, eu tenho a parábola totalmente acima do eixo x. Quando o delta é igual a zero, ela só toca levemente, tangencia aqui o eixo x e sobe de novo. Quando tem o delta positivo, ela vai lá embaixo, passa por uma raiz, sobe de novo, passa por outra raiz. Beleza? Uma outra informação importante aqui é, neste caso, nesse primeiro caso aqui, o mais à esquerda, eu posso garantir que a minha parábola, ax² mais bx mais c, a minha função de segundo grau, ela é sempre positiva. Tá? Aqui no segundo caso, ax² mais bx mais c, na verdade, é sempre não negativa, ela é sempre maior ou igual a zero. E aqui, neste último caso, eventualmente ela vai ser positiva, então nessa parte desenhada verde ela vai ser positiva, enquanto nessa parte aqui desenhada em rosa, pintada em rosa aqui, ela vai ser negativa. Beleza? E aí, por outro lado, eu posso fazer essa mesma análise quando A é negativo. Se o A for negativo, eu também vou ter três situações. Qual vai ser a diferença, na verdade, na minha situação? Quando A é negativo, a diferença é que o gráfico da parábola ele vai ficar abaixo do eixo x. E então ele vai ser ou totalmente abaixo do eixo x, ou ele vai encostar aqui no eixo x e vai voltar, ou ele vai cruzar o eixo x aqui. Tá? Como a boca é para baixo, porque o A é negativo, eu tenho essas três possibilidades. É mais ou menos a mesma ideia. E aí aqui, o que eu posso garantir? Aqui eu posso garantir que o delta é estritamente negativo, ou seja, eu não tenho um encontro com o eixo x, eu não tenho raízes, então eu posso garantir que o delta é negativo. Nesse segundo caso, eu sei que o desenho não tá 100%, mas é como se eu encostasse aqui uma vez, tangenciasse aqui, é como tem de forma semelhante o delta igual a zero, e aqui eu tenho duas raízes também. E aí eu posso garantir que o meu delta é positivo. O meu A é negativo, mas o meu delta é positivo. Observe que eu tenho duas raízes reais aí e distintas, beleza? E aqui o interessante, a gente pode fazer a mesma análise ali, ó. Nesse caso, se eu pegar a minha função de segundo grau, eu posso, como ela está toda abaixo do eixo x, eu posso garantir que ela seja sempre negativa. Nesse outro caso, o que vai acontecer? Ela vai ser sempre não positiva, então ela é sempre menor ou igual a zero. E aqui nesse último caso,
Eventualmente, ela vai ser negativa, ou seja, a esquerda de uma raiz ela vai ser negativa, a direita de uma raiz ela vai ser negativa, e dentro, ali, ó, nesse miolo aqui, ela vai ser positiva. Beleza? Então, os pontos notáveis e as raízes são muito úteis para a gente localizar enfim, o gráfico de moção de segundo grau no plano cartesiano. Então, é isso aí, pessoal. Valeu. Próximo vídeo, vou fazer um exemplinho para vocês aí. Abraço.